Através de João Nunes Maia, Miramês aponta no medievo o momento em que muitos espíritos violentos foram conduzidos a reencarnar novamente, como no mito da libertação de Lúcifer. Poderia comentar? Na verdade, essas entidades violentas, elas encarnam ao longo de toda a história da humanidade. O Nabucodonosor não foi violento? Nós tivemos tantos, Nero, meu Deus, grandes imperadores cruéis, absurdamente cruéis. Fala-se, né, que Nero mandou abrir a barriga da mãe dele para saber onde ele tinha sido gerado. A mãe dele, ele chama a mãe e manda abrir para olhar. Então, eram pessoas assim profundamente desequilibradas. Calígula também tinha uma série de desequilíbrios. Eles eram muito problemáticos. Eu estou falando só dos romanos, e do lado de fora, os grandes cruéis senhores que existiram, Xerxes, Dario, muito cruéis. Pizarro, que chegou aqui no Império Incaico, matou todo mundo, destruiu tudo. Cortés. Nossa, Cortés acabou com os astecas. Então, você tem personagens que têm uma sanha violenta muito grande, né? Então, a encarnação de espíritos difíceis sempre aconteceu. O que acontece na Idade Média é que eu não tenho freio, o contraponto para segurar a violência desses homens. Quem vai segurar a violência dessas criaturas totalmente ensandecidas? Elas eram lideranças, elas assumiam o comando dos povos e aí faziam as cruzadas, as torturas. O que os cruzados fizeram durante a Idade Média com os muçulmanos foi um negócio terrível. Era de uma crueldade sem tamanho que era feito. Era bestial a forma como os cruzados lutavam contra os muçulmanos. Os muçulmanos ficavam apavorados das técnicas que os cristãos utilizavam nos seus combates, eles não tinham essa lógica de funcionamento, e isso foi muito, muito ruim para todos nesse sentido. Então, a encarnação deles aconteceu, só que ela fica muito evidenciada porque o mundo não tinha o contraponto do bem. Então, aparecia demais. Só que hoje tem muito mais Lúcifer do que naquele período. Hoje está lotado de gente doida. Está lotado. Que dizia Jesus assim, no final dos tempos haverá a encarnação dos falsos cristos. Quando eu era menino pequeno, eu ficava assim, meu Deus, vamos ser tudo enganado por esse falso Cristo, vai enganar. Hoje eu tenho uma leitura diferente com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá. Porque, assim, nós já temos o verdadeiro Cristo. Então, eu só faço comparar o que é que esse cara fala com o que é que ele diz. Se eu tiver um ideólogo que fala uma coisa que se assemelha a Jesus, tá bom. Mas se eu tiver alguém que propõe uma ideologia que colide com a do Cristo, eu vou dizer, esse cara é um falso Cristo. E por que a gente chama de falso Cristo? Porque ele ataca a doutrina de Jesus. Ele diz assim, que amor, que nada. A gente resolve tudo na bala, na faca, no ódio. Nós temos que matar as pessoas que pensam diferente de nós. Tem que botar num paredão e matar todo mundo que... Falso Cristo. Ele está distribuindo uma ideologia de ódio, propondo que as pessoas sejam mortas, propondo que se avance sobre os outros, se destrua a vida de quem pensa diferente de nós, propondo exatamente o oposto do que Jesus propunha. Jesus deu perdão, não o ódio. Jesus propunha a existência de Deus, não a materialidade. Jesus propunha o amor, não o sexo desregrado. Então, você vê claramente os falsos cristos, porque eles não só falam suas ideias, mas eles debocham de Jesus. Porque quem fala, mas não debocha, não é falso Cristo, é falso profeta. O falso profeta está a serviço do falso Cristo. Os falsos cristos, eles riem do Cristo, eles gargalham de Jesus, eles se opõem sem nenhum temor.
Então, essas entidades encarnadas que querem desconstruir a figura de Jesus, que você vê o tempo todo as pessoas querendo reconceituar, redefinir, ressignificar o que seja o Cristo, tratando como se ele fosse um qualquer, sem nenhuma referência ao que de fato é essa entidade, mostra a natureza desses indivíduos. Então, haverá falsos cristos, que são as ideologias que vão se contrapor a dele. E haverá os falsos profetas, que são os divulgadores das ideologias loucas. O falso profeta, ele não cria a ideia louca, ele não cria, porque ele não tem competência para criar. Ele não desafia Jesus, ele não escreve, ele não propõe uma ideologia nova. Mas ele pega a ideologia que está escrita e diz, eu gostei, vou botar no meu site para ganhar mais seguidores. Os falsos profetas são os influenciadores digitais que hoje se espalham na sociedade, desgraçando as pessoas, incentivando o suicídio, a loucura, a promiscuidade e uma série de perturbações em oposição ao Cristo. Então, nós estamos hoje sofrendo um assédio absurdo dos falsos cristos, secundados pelos falsos profetas. Tivemos isso na Idade Média? Sim! Mas hoje está bem pior. E hoje nós temos os propagandistas, né, esses midiáticos, que se utilizam do que a priori entendemos como caminho reto e filosofia benéfica para se exacerbarem em orgulho e vaidade. Por isso que o papel espírita é tão importante e deve ser levado com muita seriedade, porque o verdadeiro divulgador, ele é mensageiro. Ele não coloca a luz sobre si mesmo, mas coloca a luz sobre a verdade. E esses, meu amigo, esses propagandistas, esses falsos profetas, são aqueles que se utilizam da mensagem para colocarem holofotes sobre si mesmos. Exato. Buscando likes. Terminou a minha live. Aí, quando termina a minha live, eu vou lá na estatística do YouTube para ver quantos likes eu recebi. A minha preocupação primeira é saber qual é a abrangência que o meu programa alcançou. Quantos seguidores eu já consegui dentro dessa minha semana. O que eu falo é de somenos importância. A mensagem que eu estou entregando é apenas um subterfúgio para que eu coloque em primeiro plano o meu orgulho e a minha vaidade, para que eu alcance fama, para que eu alcance muitos likes. E nós que somos comunicadores espíritas, precisamos tomar muita atenção para estarmos blindados em relação a essas tendências, que são tendências perniciosas e que podem atingir a qualquer um de nós. Por isso que Jesus já nos falava, oração e vigilância. Oração para mantermos a conexão com o alto e vigilância para nos blindarmos dessa grande ameaça perniciosa que é o orgulho e a vaidade. E que nenhum espírita, se não vigilante, está isento de sofrer abalos nesse sentido.